Enem 2023 para vocês aqui, galera. Questão número 2, caderno azul. Eu já fiz toda a análise da questão número 1, tem vídeo aqui no canal. Vamos para a questão número 2, que pegou muito aluno. Ela não é uma questão difícil, mas ela confunde um pouco. Esse é o negócio do Enem, né? Então, um texto até pequeno, a gente tem aqui uma questão nem tão difícil, mas que confundiu muita gente. Pelo menos os meus alunos, esse foi o feedback. Primeiro, a gente sempre lê a pergunta, que diz assim: nesse poema, a expressão, abre aspas, no man is an island, ressalta. É um poema, então você vai ler ele como um poema, né? Você vai já tendo informações aqui. Às vezes, são pequenas informações, mas que vão ajudando você. No man is an island, nenhum homem é uma ilha. Então, primeira coisa, quando a gente lê esse texto, a gente vai achar essa expressão no texto e ver, o que está querendo dizer? Beleza? Vamos lá. Esse poema diz assim: no man is an island. Então, nenhum homem é uma ilha. Ninguém é uma ilha. Continua. Entire of itself. Inteiro em si mesmo. Every man is a piece of the continent. Todo homem é, ou todo mundo, né? Todas as pessoas são um pedaço do continente. Então, dá a ideia aqui de unidade, né? A part of the man. Uma parte do todo. Man é principal. Todo, né? Então, uma parte do principal, do todo. Continua. Any man's death diminishes me. A morte de qualquer homem ou de qualquer um me diminui. Diminishes me. Because I am involved in mankind. Porque eu sou envolvido na mankind, né? Na humanidade, no gênero humano. Isso aqui é mankind. Todas as palavras novas estão sempre na descrição do vídeo. Ou as palavras que podem ser relevantes para você poder anotar depois. Então, nesse poema, a expressão no man is an island ressalta. Essa expressão está bem no começo. É quase como se fosse o título aqui, né? Quase, né? Não é o título, eu sei. Mas é quase como se fosse o título. Opa, que coisa aqui. Não saiu o amarelo que eu queria, mas tá bom. O que essa expressão quer dizer? Nenhum homem é uma ilha. Vamos lá. Letra A. Medo da morte. Fala de morte? Fala. Fala de morte bem aqui, ó. Certo? Agora, a expressão no man is an island, nenhum homem é uma ilha, ressalta o medo de uma morte? Eu acredito que não. Nenhum homem é uma ilha. E essa foi a minha visão quando eu li esse texto. Alguns alunos não pegaram isso, talvez você teve essa dificuldade. Nenhum homem é uma ilha. E aí daqui em diante ele começa a explicar o que ele quer dizer com isso. Ninguém é inteiro em si mesmo. Todo mundo é uma parte do continente, uma parte do todo. A morte de qualquer um me diminui, porque eu estou envolvido na humanidade. Então ninguém é uma ilha porque está todo mundo junto e misturado. Essa foi a ideia, né? Isso que eu entendi. Então, medo da morte, não acho que no man is an island, que ninguém é uma ilha, ressalta essa ideia. B, a ideia de conexão. Opa, boa opção. Letra C, vamos deixar aqui anotado. Letra C, o conceito de solidão. Veja, se ninguém é uma ilha, será que ninguém é uma ilha ressalta uma ideia de solidão? Ou justamente o contrário, ressalta a ideia de que está todo mundo junto? Tá? Então, não fala exatamente de solidão ali no texto, né? Ele fala justamente dessa unidade geral de todo mundo junto e reunido. Então, para mim, essa frase não tem a ver com isso, conceito de solidão. Risco de devastação. Nossa, né? Tem a ilha, né? Mas a ilha aqui é um sentido figurado, né? De que tá todo mundo junto no continente. Então, de que tem um risco de devastação, essa frase não quer dizer isso. Necessidade de empatia. Olha, essas duas, né, é que mais confundiram, tá? Ideia de conexão e necessidade de empatia. Qual delas vocês acham que seria a correta? Coloca aí nos comentários. Vamos lá. Necessidade de empatia. Sim e não. Eu digo que mais que não para que sim. Por quê? Ninguém é uma ilha fala exatamente de empatia? Não, né? Ele fala justamente de conexão, de estar conectados, de que ninguém está isolado, ninguém é uma ilha, ninguém está só, ninguém está sozinho, ninguém é só em si mesmo, inteiro em si mesmo. Todo mundo é parte do continente, a ideia de conexão de novo. Uma parte do todo, a ideia de conexão de novo, né? A ideia aqui, ó, nesse texto de que se alguém morre,
a humanidade também saiu perdendo. Então, é totalmente ideia de conexão. Ele não está falando exatamente de empatia. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. E não está falando isso nessa frase, nessa ideia, nesse texto. Então, aqui gerou muita dificuldade assim, em relação aos alunos, porque confunde mesmo, tá? Mas o mais correto de todos esses, ideia de conexão. Para mim, assim, não tem outra opção melhor do que essa, porque todo o texto fala disso o tempo inteiro, como eu demonstrei aqui para vocês. Eu sou o Teacher Matheus Berti, do canal Vestibulando Inglês. Toda semana nós temos vídeos novos para você estudar, aprender palavras novas, ver técnicas novas e poder ir melhor no seu vestibular esse ano. Se esse é o teu objetivo, se você ficou até aqui é porque foi importante. Então, ajuda aí, dá um joinha e me segue. Nos vemos. Até a próxima. Valeu!